Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de novo, volta a Nath. Vamos bater mais um papinho hoje, gente? Hoje vamos falar sobre as diferentes identidades femininas que existem, identidades de gênero. Então, roda a vinheta e vamos bater um papo. Olá, gente, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal Crônicas da Nath, uma crossdresser. Então, vamos bater aquele papinho que eu falei agora no início para vocês sobre as várias formas diferentes de identidades de gênero que existem. Muitas pessoas que não são do meio, elas acham que existem apenas homens e mulheres. Apenas essas identidades de gênero. Bom, sexos biológicos, sim, só existem dois. O masculino e o feminino. Homem e mulher, sim. Sexo biológico. Tá, existem os casos intersexos, mas eles são numericamente, estatisticamente, poucos, comparado ao número da população. Então, não vou considerar eles aqui, para fins desse vídeo. Bom, mas só que existe o seguinte, gente. Sexo biológico é diferente, não é a mesma coisa que identidade de gênero. Por quê? Porque identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Sexo biológico é como a pessoa nasceu, determinado pelos seus cromossomos. Não tem nada a ver com o seu, como ela se entende na vida. Então, aí, por causa disso, nós temos várias identidades diferentes de gênero. Nós temos, por exemplo, as mulheres trans, os homens trans, as travestis, as crossdressers, as ditas CDzinhas, as drag queens, os drag kings, os gêneros fluidos, não binários e toda uma imensidão aí de outros gêneros. Por isso que a sigla é LGBTQIA+. Existe toda uma infinidade de expressões de gêneros diferentes por aí. Então aqui eu vou me ater apenas às identidades masculina para feminino. As que tiverem feminino, masculino, eu vou apenas citar, que é o oposto, para vocês entenderem. Não vou citar aqui, explicar nos detalhes o porquê essas identidades ocorrem, isso pode ficar para um outro vídeo futuro. Aqui apenas vou identificar as identidades e explicar qual que é uma e quais são as definições, as diferenças de uma para outra. Então vamos lá. Começando pelas pessoas trans. O que é uma pessoa trans? Uma pessoa transexual é uma pessoa que nasceu com um gênero, com sexo, vamos aqui tomar novamente, o sexo masculino, um menino, mas em algum determinado ponto na sua vida, ela não se identificou mais, ou percebeu que nunca se identificou com aquele sexo que foi que ela nasceu, aquele sexo masculino. Aí ela passa a ter uma entidade de gênero diferente, ou seja, uma entidade feminina. Aí isso pode ocorrer na infância, adolescência, idade adulta, na terceira idade, pode acontecer em qualquer época da vida, pelos mais diversos motivos. Eu não vou entrar aqui no caso agora. Isso existe, ponto. Aí essas pessoas trans, normalmente, muitas delas fazem alterações corporais. Como assim? Elas passam a tomar hormônios femininos para crescimento de mamas, de seios, aumento de quadris, para ter uma aparência mais feminina. Algumas chegam até mesmo a fazer cirurgias da assim chamada redesignação sexual. O que é isso? Bom, a redesignação sexual nada mais nada menos é do que
a pessoa submeter a uma cirurgia e cortar fora o órgão sexual. Sim, a pessoa corta, por meio cirúrgico, é claro, totalmente no ambiente censurado por hospitalar e tal, mas corta o órgão sexual e passa a viver totalmente como uma mulher. Inclusive, na cirurgia já é feita uma neovagina para que a pessoa possa ter até prazer numa relação sexual, se assim ela desejar. Bom, isso é mulher trans. Mas também, como eu falei que eu ia citar, existe o caso de homens trans, que é o oposto. Mulheres que nasceram biologicamente mulheres, mas em algum ponto da vida descobrem que não se identificam mais com aquele sexo feminino que lhes foi, com o qual nasceram. E passam a procurar viver como um homem. Algumas também tomam hormônios masculinos, testosterona, para engrossamento de voz, crescimento de pelos faciais, assim por diante. E algumas fazem cirurgias para tirar as mamas, ambas, para ter um corpo mais masculino. E são as pessoas trans. Agora, voltando para masculino e feminino, nós temos as travestis, que muitas vezes nós associamos travesti com aquelas pessoas, com aquelas mulheres que ficam em esquinas, em determinados pontos já muito manjados, conhecidos, de prostituição. Embora não seja uma regra, vejam bem. Mas essa é a visão geral que a grande parte da sociedade tem de travesti. Mas travesti é muito mais que isso. Travesti tem muito mais a ver com uma autoidentidade, ter uma luta de classe, de gênero, que algumas mulheres trans adotam. A sua identidade, elas passam, em vez de dizer, não, eu sou uma mulher trans. Outras dizem, não, eu sou uma travesti. É apenas essa diferença. Como a pessoa se designa. Algumas se designam como mulheres trans, outras como travestis. E não tem nenhum problema quanto a isso. Eu mesmo tenho uma amiga cross que se assumiu no trabalho como uma travesti. Era uma funcionária pública muito bem posicionada e se assumiu como uma travesti e está tudo bem com isso. Agora, vamos falar de Moa. Eu não sou uma travesti, eu não sou uma mulher trans. O que eu sou uma crossdresser. Por quê? Porque uma crossdresser, uma pessoa como eu, é um homem, sim, eu sou um homem, se vocês ainda não sabiam. Brincadeira, gente. Que gosta, sente prazer, se identifica com a identidade feminina. Isso acontece por mais diversos motivos, que em outro vídeo eu vou explicar isso. Existe aquele predisposição genética que eu falei nesse vídeo aqui, que está aqui o card para vocês, mas isso é uma outra história. Bom, então a crossdresser é um homem que, em algumas ocasiões, se veste, se comporta como uma mulher, mas não vive 100% do tempo como uma mulher. A grande parte do tempo, ou a maior parte do tempo, ela é um homem normal, como euzinho aqui. É isso que vocês estão vendo aqui, é exceção. A maior parte do tempo, eu sou um homem comum, sem tenho nenhum problema com isso. Apenas gosto de me expressar dessa maneira, do feminino. O feminino sempre me atraiu, como eu já até contei para vocês. Bom, e a crossdresser, diferente da mulher trans, ela não tem como objetivo fazer alterações corporais a longo prazo, fazer uma transição de gênero a longo prazo, viver todo o tempo como uma mulher. Isso é a mulher trans. Não a crossdresser. A crossdresser, ela oscila, ela fica para o tempo montada, travestida,
e a parte do tempo como um homem normal. E ela se identifica, ela admite que é um homem. Você pergunta qual o seu sexo, qual o seu gênero, ela vai dizer, eu sou um homem. E a maior parte das crossdressers são heterossexuais, ou seja, elas aceitam e se relacionam com mulheres e não com homens. Esse é outro detalhe. Agora, vamos falar de uma coisa um pouquinho polêmica para algumas pessoas. As ditas CDzinhas. Bom, o que é uma CDzinha? Aparentemente, CDzinha é o diminutivo de crossdresser, de CD. Em termos gramaticais está certo, mas na prática existe uma certa diferença, socialmente falando. Por quê? Que as CDzinhas geralmente são homens que vestem, usam alguma peça feminina, geralmente sensual, para excitar sexualmente outros homens. O objetivo de ter algum prazer sexual nisso. Combinar encontros, fetiches, assim, ou seja, a CDzinha ela tem um caráter muito mais fetichista, sexual, do que a crossdressers, que tem um aspecto muito mais social. A crossdresser se produz para quê? Para exercer o papel social de uma mulher. E num restaurante, num show, eventualmente numa balada, alguma coisa nesse sentido. A CDzinha tem mais por objetivo, a grande maioria pelo menos, tem como objetivo o erótico, a atração sexual e assim por diante. A escolha dela é esse papel. E não se deve confundir uma crossdresser com uma CDzinha. São coisas diferentes, embora o termo seja parecido. E muitas pessoas confundam isso. Entendem que as duas coisas é a mesma coisa. São palavras diferentes para designar a mesma coisa e não são. São coisas diferentes. Capite, gente? Então, vamos continuando. Agora também nós temos as drag queens. Drag queen geralmente é aquele homem que se veste e faz uma performance artística. Ele compõe uma persona feminina e geralmente exagerada em shows e eventos, faz alguma performance artística. Faz com aquela maquiagem exagerada, toda cheguei, exagerada, caricata até mesmo, em algumas ocasiões, para a performance. E também não existe nada de errado isso, é uma performance, um movimento artístico, vamos dizer assim, uma performance artística. E assim como qualquer coisa na sociedade, essa pessoa, esse homem pode ser homossexual ou não. Assim em qualquer dos casos anteriores que eu falei aqui. E também temos o oposto, o drag king, que é uma mulher que também faz uma performance artística, porém é uma mulher que faz uma performance masculina. Por isso drag king e não drag queen, que é um homem fazendo uma performance feminina. É a mesma coisa, só que ao contrário, vamos dizer assim. E temos outras ideias como não binário, gênero fluido, bigênero e tal, mas não vou entrar nesses aí agora. Talvez num vídeo futuro dentro dessa identidade de gênero. Então, gente, e outra coisa que é importante. A identidade de gênero que eu expliquei aqui é uma coisa. E orientação sexual é outra completamente diferente. Uma crossdresser pode se montar como uma mulher perfeita, mas a sua atração, seu desejo sexual é por outra mulher, não por um homem. Embora também existam as crossdressers que são gays, que são homossexuais, que sentem atração por homens.
assim como mulheres trans. Existem mulheres trans, podemos dizer que são lésbicas, sentem atração, se relacionam com outras mulheres e não com homens. Mas também existem aquelas que se vestem, que sentem atração por homens. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E elas são diferentes. Espero deixar claro, pessoal. E assim eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Então já sabem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, falem aqui nos comentários abaixo temas que vocês gostaram que eu abordasse, temas que vocês gostaram que fosse discutido aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, assim eu ajudo a Natizinha aqui a alcançar mais pessoas e assim ajudar a diminuir, se praticamente impossível, acabar mais pelo menos a diminuir o preconceito que existe aqui no nosso Brasilzinho. Então, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!